Artistas de rua reclamam da lei aprovada em São José que proíbe a apresentação nos cruzamentos. A justificativa da prefeitura é de oferecer maior segurança no trânsito. Em São José dos Campos, o sinal ficou vermelho para apresentações artísticas no semáforo. Cenas como esta estão com os dias contados. Um projeto de lei que proíbe a atuação de artistas nos cruzamentos das ruas foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Malabaristas e acrobatas só poderão se apresentar em parques, praças e feiras livres. Os artistas vão continuar tendo a liberdade de exercerem, a sua arte, aonde eles vêm fazendo como sempre fizeram. Logicamente, eles vão ter que se sujeitar às regras de cada espaço, um parque ou uma praça, mas o que já existe, tá certo? Para atuar nos lugares permitidos, os artistas não vão precisar de nenhum tipo de credenciamento. Além deles, vendedores ambulantes, pedintes e pessoas distribuindo panfletos também estão proibidos de atuar nas vias públicas. A lei deve ser publicada oficialmente nesta semana e depois disso tem o prazo de 60 dias para começar a valer. Nesse período, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo vai lançar um edital para que os artistas possam realizar apresentações em eventos da Prefeitura. Em contrapartida, ter uma remuneração aos artistas, eles não vão deixar de ter uma fonte de renda, tá certo? E eles vão se apresentar nos nossos equipamentos públicos, onde eventualmente tem aí um interesse de demonstrar aquela atividade deles, numa casa de cultura, são várias na cidade, em locais que a própria administração direta, que é a prefeitura, tenha também demanda, que eles possam ir lá e fazer aquilo que é a atividade cultural dele. Mesmo com uma remuneração, entre muitos artistas, a lei não é bem-vinda. O Leandro se apresenta na rua há 6 anos e contesta vários pontos do projeto. Não foi comprovado, não tem dados nenhum de que acontece acidente por causa dos malabaristas. Pelo contrário, onde tem malabarista, onde está levando a arte, leva a alegria para as pessoas, não tem furto. Desde a gente ajuda com o pessoal a atravessar, a gente ajuda com a segurança, ajuda com a limpeza. O Anthony compartilha a mesma opinião. O malabarista trabalha em uma companhia que faz espetáculos e o que ganha na rua serve como um complemento. Para ele, a proposta é inconstitucional. Ela é contra o artigo 5º, inciso 9º, que diz sobre liberdade de expressão artística independente de censura ou licença. Então, assim, das diversas conversas que nós tivemos com o governo, essa questão da arte de rua, ela nos foi negada. A partir de hoje, pessoas com mais de 55 anos foram incluídas na campanha de vacinação contra a gripe no estado de São Paulo. O prazo foi prorrogado até o dia 23. Houve baixa adesão de grupos de risco, como grávidas e crianças. E a região segue gelada. Veja aí na previsão do tempo. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, os termômetros continuam gelados e marcam mínima de 8 e a máxima não passa dos 18 graus na cidade. No Vale do Paraíba, amanhã desta terça-feira será fria em São José dos Campos, com mínima de 10 graus e a máxima chega aos 23. Potim e Silveiras registram mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Caraguatatuba e Ubatuba, chances de chuva com mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Taubaté, a semana começou com 23 graus. Para amanhã, possibilidade de chuva com mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Guaratinguetá, mínima esperada de 13 e máxima de 26 graus. Ilhabela marca mínima de 15 e máxima de 27 graus. Os funcionários da GM em layoff começaram os cursos de qualificação no Senai. Mas os lesionados dizem que não possuem condições físicas de cumprir a carga horária e contestam a suspensão dos contratos. Hoje a produção foi intelectual. Em vez da fábrica, os funcionários da GM em layoff desde o último dia 6 trocaram a linha de montagem pelo conhecimento. Durante 5 meses, eles vão frequentar 5 cursos de qualificação no Senai de São José dos Campos. São os cursos de Lean Manufacturing,
que vai cuidar aí da parte das ferramentas da qualidade, curso de logística, onde nós vamos discutir um pouquinho de transporte e armazenagem, curso de instalações elétricas, onde ele vai aprender a fazer um circuito simples, todas as normas técnicas relacionadas à eletricidade, manutenção mecânica, que é um curso que ele vai para reparo em máquina, desenho, metrologia, ele vai ter toda a noção aí de reparação em máquinas. Relações humanas, esse é o mais importante, porque vamos fazer algumas dinâmicas de trabalho em equipe, de relacionamento, comunicação, marketing pessoal, empreendedorismo e, enfim, vários aspectos ligados às relações humanas aí. As aulas serão dadas de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. 1.024 metalúrgicos vão cumprir essa rotina. 60% deles no Senai de São José dos Campos, os demais nas unidades de Taubaté e Jacareí. Enquanto estudam, recebem os salários normalmente pagos pela GM e pelo governo federal por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas no momento em que ia ser feita a divisão das turmas dos cursos, começou o impasse. Os funcionários disseram que eram lesionados e, por terem essas lesões físicas, não poderiam cumprir totalmente a carga horária exigida pelo layoff. São 75 a carga horária aqui, 75% de carga horária. Se o trabalhador não conseguir cumprir essa carga horária, ele não recebe do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E muitos aqui, ou a maioria, já estão com problema do layoff anterior, porque estão devendo. Muitos estão devendo R$8.000. No meu caso, eu estou devendo R$5.000 para o FAT. Então, quer dizer o quê? Se eu tiver alguma falta agora no layoff, que está em questão de 2017, se der algum problema, eu precisar dar algum atestado por questões médicas, que eu já tenho restrições, eu não vou receber. E se eu não quitar a dívida que eu tenho do layoff anterior, eu não recebo. O Senai impõe algumas regras, né, que nós também não concordamos, por sermos restritos. Subir escada, tem muitos companheiros aqui que não podem subir escada por problemas de joelho, coluna, muitos não podem ficar sentados. E aí a GM nos põe nessa situação, mas não nos dá um respaldo para que seja sanado esses problemas. Ou que ela reveja o layoff, se há necessidade mesmo de nos colocar com dívida, mesmo com dívida no FAT do layoff, ou que ela suspenda o layoff. Com a suspensão dos contratos de trabalho, a GM quer adequar a produção à demanda de mercado, que já apresenta sinais de recuperação. Segundo dados da Anfávia, divulgados semana passada, a fabricação de veículos no país entre janeiro e maio cresceu 23,4%. Para a gerente regional do CIESP, os números indicam que o layoff iniciado nesta segunda-feira deve ser o último adotado pela GM. Mesmo com a estabilidade política e econômica, a indústria está respondendo melhor, entendeu? O mercado está melhor. E já começaram a demonstrar uma ascensão, parou de cair, já está demonstrando uma ascensão. Eu acredito sim que o segundo semestre vai ser muito positivo para a indústria. Olha, a GM não quis comentar sobre a reivindicação dos funcionários lesionados. Depois do intervalo, o Projeto Rio Vivo promove ações em Caraguatatuba e em Jacareí. E no Dia dos Namorados, o romantismo movimenta o comércio da região. Hora certa para você, 7 horas e 8 minutos.